Hoje é dia 27 de outubro de 2024 e 51 cidades tiveram a disputa do segundo turno. Um dos grandes nomes e um dos grandes partidos que mais cresceram nesse ano foi o PL do presidente Jair Bolsonaro. E eu estou aqui com o senador Rogério Marinho, que até o início das eleições era o líder da oposição e que muita gente considera que ele deve voltar para o mesmo cargo devido aos resultados que ele obteve. Senador, muito obrigado pela entrevista. E eu já te faço a primeira pergunta. O PL teve um grande aumento no número de prefeitos no Brasil. O que isso significa para o partido e o que isso significa, na sua avaliação, para o país? Bom, primeiro, uma responsabilidade muito grande, né? Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. Nós saímos de 11º partido em número de votos do Brasil em 2020 e fomos para o primeiro lugar. De um patamar de pouco menos de 5 milhões para mais de quase 16 milhões de votos. Isso no primeiro turno, né? E agora, no segundo turno, das 52, 53 cidades que estavam disputando o segundo turno, o PL estava presente ou como cabeça de chapa ou como vice em 32. Eu acho que esse número por si só mostra o tamanho, a importância, a capilaridade que o partido tem hoje graças à chegada do presidente Bolsonaro. Nós vencemos em 6 cidades, dessas 22 que disputamos cabeça de chapa, e vencemos 6 das 10 que disputamos como vice. Então são 12 vitórias em 32 disputas que tivemos ou em chapas majoritárias. Uhum. Nós estamos hoje com 4 capitais. Nós vencemos em 16 cidades das 103 maiores do Brasil, que tem o maior eleitorado, juntando o primeiro e o segundo turno. Foram 10 no primeiro turno e 6 agora no segundo turno. Nós fizemos o maior número de vereadores nas capitais. Tivemos o primeiro colocado em 10 capitais do Brasil para a Câmara dos Vereadores. E tudo isso significa que há uma necessidade que o partido se volte internamente para um processo natural de definição e nitidez ideológica e programática, né, para permitir que nós mantenhamos essa conexão com a sociedade brasileira. O eleitor brasileiro busca essa ressonância, busca esse vínculo, com um partido político que tem um viés de direita conservadora, e esse partido é o Partido Liberal, que deve se preparar para fazer o maior número de deputados federais e senadores em 26 e voltarmos ao poder com a candidatura, se a legislação permitir, do nosso ex-presidente e presidente de honra do PL, Jair Messias. O senhor atribuiu ao ex-presidente Bolsonaro esse grande crescimento do PL. Existe algum outro fator que, na sua opinião, também tenha contribuído? Talvez a sociedade um pouco mais à direita hoje do que era no passado? Existem outros partidos de centro-direita que buscam identificação com esse viés mais forte que a sociedade brasileira demonstra já há alguns tempos, e isso vai ficando cada vez mais evidente com o passar das eleições. Mas o PL ele saiu de um patamar de 11º para primeiro, e não foi por acaso. A maior liderança de direita no Brasil é o Bolsonaro, não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso aqui. O nosso grande dilema como espectro ideológico que é a direita no Brasil é justamente essa pluralidade de alternativas. A direita não tem dono, isso é um fato. Tem líderes, e o maior líder é, sem dúvida nenhuma, Bolsonaro. Mas existem outras lideranças, existem outros partidos, existem outras representações, e certamente isso vai significar que em 2026 nós poderemos ter outras candidaturas no mesmo campo, o que é normal dentro de um processo em que, naturalmente, há um segundo turno, onde a convergência ideológica e programática permite que aqueles que ultrapassem esse sarrafo tenham adesão daqueles que ficaram pelo caminho. Agora, o nosso adversário mais evidente, o nosso adversário mais claro é o PT. E o PT está numa profunda crise de identidade. Enquanto a direita tem um problema de pluralidade e de outras referências dentro do seu campo, a esquerda tem uma esterilidade em termos de representação. O próprio sucessor presumido do presidente Lula, que é o Boulos, que inclusive fez com que o PT abrisse mão de candidatar-se a prefeito na principal cidade do Brasil, o próprio Boulos foi derrotado de forma fragorosa e fez um movimento agora na reta final de puro desespero,
né, que foi essa convergência, né, com o Pablo Marçal, que me parece que foi um tiro pela culatra, né? Então, eu não tenho dúvida de que o PL hoje é a maior referência da direita conservadora no Brasil. É o partido que tem a maior densidade do ponto de vista de representação no Congresso Nacional e que está conseguindo representar o sentimento dessa direita conservadora que existe na sociedade brasileira, de que quer um Estado empreendedor, um Estado que não continue literalmente no cangote da população, como a esquerda defende e pratica, com aumento de impostos, com hipertrofia, com aparelhamento da máquina pública. Essa direita conservadora que defende a vida desde a concepção, que defende o direito de propriedade, que defende o mérito, né, que defende a pluralidade de opiniões, a liberdade de imprensa. Então, nós somos o partido que representamos esses valores e esses conceitos de como se trabalha o Estado brasileiro e como se exerce a administração pública. O senhor saiu um pouco do seu mandato, se absteve do mandato durante a campanha para prefeito para construir as bases no seu estado. O senhor deve reassumir, obviamente, o seu mandato como senador e muito provavelmente o posto de líder da oposição. Minha pergunta é justamente essa: o senhor volta para a liderança da oposição quando reassumir o mandato? Bom, na verdade, eu me licenciei, não foi para organizar as bases do meu estado, foi para organizar o partido nacionalmente. Eu fui convocado para me tornar o secretário-geral, Uhum. né, do Partido Liberal diante desse novo cenário, em que o PL passa a ser o maior partido do Brasil e tinha uma diversidade de cenários por todo o país. Assim, é um desafio muito grande de tentar minimamente compor essas diversas características nacionais que o partido tem e fazer essa ponte natural entre o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar e várias lideranças estaduais, em função, inclusive, dessa determinação do Supremo Tribunal Federal que impede uma relação direta entre ambos. Então, isso tomou da nossa parte um tempo um pouco maior do que poderiam dispor se tivéssemos continuado a exercer a liderança da oposição no Senado Uhum. e o nosso mandato como senador. Mas nós já reassumimos na sexta-feira passada, já voltei ao posto de líder da oposição, vou inclusive na terça-feira dar um abraço no senador Marcos Rogério, que se portou de forma extraordinária, como sempre, né? Ele que é um quadro extraordinário que nós temos dentro do nosso Partido Liberal. E a partir de terça-feira estaremos juntos com a nossa bancada, já nos planejando e trabalhando para esse período que falta, que remanesce para o fim, né, dessa legislatura. E uma pergunta, como é que, na sua opinião, os resultados dessas eleições, que não foram bons para o PT e foram excelentes para o PL e diversos outros partidos de centro, sobretudo centro-direita, como que isso impacta na governabilidade do presidente Lula? Olha, eu acho que o presidente Lula precisa começar a governar. Mesmo sendo oposição, nós temos um compromisso com o país e uma responsabilidade com a sociedade. Nós não somos daqueles que preconizam, defendem, se portam no sentido de que quer ver o mar pegar fogo para comer peixe frito, né? Então, nós estamos muito preocupados com o descaminho e o desgoverno que essa administração tem preconizado, né? Esse governo tem se apoiado em gastos excessivos sem que haja contrapartida do aumento de receitas e, para isso, ele tem se valido de uma forma rotineira com aumento de impostos, né, com ajustes e com dribles no próprio arcabouço fiscal que eles apresentaram no início do ano passado. Isso é muito ruim para a nossa economia, porque nós estamos vendo se repetir o mesmo quadro que resultou em 2015, 2016, da maior catástrofe econômica que o Brasil se debruçou desde 1948, né, com a supressão violenta do nosso produto interno bruto, com a supressão de milhões de empregos, com o fechamento de centenas de milhares de empresas, né? Então, com esses passos atrás que o Brasil teve que dar, graças à forma perdulária, ineficaz, populista, incompetente que o PT tem se comportado. Isso é um teto de vida. O Brasil deve terminar o ano com uma dívida pública beirando os 7 pontos percentuais acima, né, do que era a marca do governo em janeiro de 2023.
Isso apesar de Então, uma nós alta estamos. muito grande da arrecadação, né? Isso. E nós estamos imaginando, isso foi o que disse o IFE, né, o próprio Banco Central, que nós chegamos no final de 4 anos com um aumento de 10 pontos percentuais da nossa relação dívida-PIB. A gente está falando aí de mais de 1,2 trilhão de reais. Nós estamos aí com um déficit no nosso primário aí, que está chegando aí a 1,2 trilhão, contra um crescimento de 3%. Então, a mesma coisa, me permita aqui uma analogia para que estão nos acompanhando. Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, não tenho um tostão, peço o dinheiro emprestado a você. Eu vou comprar um carro novo, não tenho um tostão, peço a outro amigo. No final, eu fui à Disney, curti o passeio, andei com um carro novo, mas tem uma conta para pagar. E isso vai pressionar, né, a disponibilidade financeira que eu tenho para fazer frente a outros compromissos, inclusive comprar comida para casa, pagar o aluguel, pagar a escola da minha filha. Então, a maneira como esse governo se comporta é absolutamente irresponsável, para não falar, né, dos mesmos métodos de aparelhamento da máquina pública, colocar sindicalistas sem nenhum perfil técnico para ficar à frente das instituições da previdência privada, das grandes instituições, das grandes estatais brasileiras. A gente já viu esse filme, né? Você vai perguntar a qualquer beneficiário da Caixa Econômica, né, ou do Banco do Brasil, dos grandes fundos de pensão dessas instituições, todos estão pagando até hoje em função dos desvios, da corrupção, da forma descuidada como se usou essas instituições num passado recente, e isso a gente tem muito receio que esteja se repetindo agora, né? Então, esse governo ele é assustador, e essa eleição pode ter dois impactos. O governo radicalizar no sentido de gastar ainda mais, de aumentar mais ainda o rombo, né, para ser pago pelas gerações futuras e até de curto prazo, na tentativa de refrear, né, essa desconexão que o governo tem com a sociedade brasileira, ou, que eu acho muito pouco provável, o governo cair em si e começar a fazer uma política fiscal mais eficaz, né, cortando gastos públicos, diminuindo essa brincadeira, né, essa miragem que são os PACs, né, que já vai para o terceiro PAC. A gente já pagou um preço muito pesado pelos anteriores, né, fazendo uma reforma administrativa que organize as carreiras de Estado, né, se debruçando sobre a reforma tributária como protagonista e não como alguém que está, de uma forma subsidiária, a reboque, né, dessa discussão, como aconteceu na primeira discussão na Câmara e no Senado Federal. Nós estamos hoje com o legado do maior IVA do mundo, né, o maior imposto de valor agregado do mundo, foi oferecido aos estados e às empresas privadas como compensação, né, fiscal pelo fim dessa guerra fiscal, fundos que vão beirar 80 bilhões de reais por ano, né, quando a gente tem um déficit que está beirando 1,2 trilhão. Então, isso é brincadeira, nós estamos repetindo a Lei Candir. Esse governo ele é incompetente, incapaz, perdulário, ineficiente e, o pior, enganador. Então, acho que a forma como o governo vai se debruçar após as eleições, eu sinto muito, eu acho que ele vai radicalizar o erro, né? Como ele está hoje, esse governo, muito confortável com essa relação que ele tem com o judiciário, basta ver o que o Dino fez recentemente, o ministro Dino, né, que ingressou com medidas que asfixiam o Congresso Nacional e retiram o seu protagonismo e mexem com situações de equilíbrio entre os poderes, né? Isso serve ao governo federal. Então, uma coisa é a transparência nas emendas de comissão ou nas emendas PIX. A outra coisa é sustar toda a aplicação orçamentária das emendas individuais e das emendas de bancada. Então, ele decidiu, além do que foi pedido, claramente a serviço de um governo incapaz que utiliza esse tipo de subterfúgio para tentar fechar as contas públicas. Senador Rogério Marinho, em nome do jornal digital Poder 360, eu queria te agradecer por essa entrevista no dia do segundo turno. Obrigado a vocês e boa sorte aí nas próximas. E todas as informações sobre as eleições de 2024 você acompanha no Poder 360. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.